Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é sequências numéricas. Nós vamos ver a definição de uma sequência numérica, como que essa sequência ela se classifica em relação à quantidade de elementos e como que a gente pode denotar também os elementos dessa sequência em função da posição que esses elementos ocupam. Vamos acompanhar aqui no quadro. Na matemática, nós dizemos que uma sequência ou uma sucessão, aqui eu estou me referindo a sequências numéricas ou sucessões numéricas, são listas de números e esses números reais estão organizados de acordo com a posição que eles ocupam nessa sequência. Desse modo, a gente costuma até utilizar uma simbologia para poder representar um elemento de uma determinada sequência em função da posição que ele ocupa. E a notação que nós utilizamos é essa aqui. Toda vez que você vê uma letra, essa letra ela vai indicar que é um elemento, você está se referindo a um elemento da sequência ou um termo da sequência, e o número que vem escrito aqui, menorzinho, é a posição. O A1 logo é o primeiro termo da minha sequência ou termo de ordem 1, o termo de posição número 1. Consequentemente, o A2 ele é chamado de segundo termo ou termo de ordem 2. O A3 é o terceiro termo ou termo de ordem 3 e assim por diante, até que a gente chegue até um elemento qualquer da minha sequência, o elemento genérico aqui, que eu estou chamando de AN. Esse aqui é um elemento que ocupa a enésima posição, ele é o enésimo termo da minha sequência numérica. Eu quero ressaltar com vocês a importância de a gente escrever esse AN, esse A1, esse A2 da forma correta no caderno. Muitos alunos costumam escrever assim, ó, o primeiro termo ele escreve dessa forma, quando na verdade, para escrever o primeiro termo, você vai indicar por A e a posição ela vem escrita com um tamanho muito menor aqui no pé da letra A, porque ele é um índice, tá? Então, desse modo eu escrevo A1, A2, A3, até um termo qualquer aí de posição N na minha sequência, ok? Em relação à quantidade de elementos que uma sequência possui, a gente pode classificar aí em dois tipos. Eu tenho uma sequência finita e uma sequência infinita. A sequência finita, observem que ela tem um começo e tem um fim bem definidos. Então, essa sequência, de um modo geral, ela começa aqui no primeiro termo, segundo, terceiro, até chegar em um último termo de uma posição aí qualquer. Esse último termo poderia ser o décimo, poderia ser o quinto, poderia ser o oitavo. Essa sequência poderia ter um termo também. Então, é importante entender que, de um modo geral, pelo sentido da palavra finito que a gente conhece, uma sequência finita é uma sequência que tem uma quantidade bem definida de termos. E você consegue ali informar muitas vezes quem é o primeiro e quem é o último termo da sua sequência. A sequência infinita é uma sequência que tem um começo bem definido e, no entanto, o final dela não é finito, né? Não é bem definido. Ali ele continua e vai até o infinito e a gente indica aqui por reticências, que são esses três pontinhos aqui, ok? Uma questão muito interessante quando se fala em sequências é o modo com que a gente pode representar o sucessor e o antecessor de um determinado elemento dentro da sequência, ok? Então, vamos entender o que isso significa. Suponha que eu tenho aqui um elemento qualquer na minha sequência. Ele ocupa uma posição n qualquer, um enésimo termo, tá? Poderia ali ser o 20º termo, 8º termo, 9º termo, enfim. É um termo de uma posição qualquer dentro da minha sequência.
é razoável a gente pensar que o antecessor ele irá ocupar uma posição a menos do que o termo que eu estou me referindo. Logo, se o termo que eu estou me referindo possui uma posição n, o antecessor terá uma posição a menos, ou seja, ele irá ocupar a posição n-1, e ele será o elemento an-1. Então, toda vez que eu quiser obter o antecessor de um termo de uma sequência, basta eu considerar uma posição a menos para obter aquele termo que eu quero, ok? Então, aqui, ó, para obter o antecessor, eu pego uma posição a menos do que a posição do elemento em que eu me refiro. Agora, se o antecessor ele é obtido com uma posição a menos, o sucessor ele será obtido com uma posição a mais. Ou seja, para eu obter o sucessor do termo que ocupa a enésima posição, eu tenho que descobrir quem ocupa a posição enésima mais 1, tá? Então aqui, ó, daqui para cá eu tenho o sucessor. Como é que eu posso entender isso na prática? Se eu tenho uma sequência qualquer e eu pego ali o 20º termo dessa sequência. O 20º é o termo que eu estou me referindo, ó. 20º termo, tá? O antecessor, ele ocupa uma posição menos 1. Ou seja, se a posição que eu estou considerando aqui é a 20ª, 20 menos 1 é igual a 19. O antecessor, ele irá ocupar a 19ª posição. Enquanto o sucessor, ele ocupa aquela posição mais 1, ou seja, 20 mais 1, 21. Ele vai ocupar, então, a 21ª posição. Tudo bem? Coloquei aqui também uma observação muito importante e que gera uma confusão muito grande por parte de alguns alunos na resolução de exercícios. Eu não posso confundir jamais o termo de uma sequência com a posição que ele ocupa. São dois valores de naturezas distintas. Mesmo porque o termo de uma sequência, ele pode ser qualquer número real. Eu posso construir uma sequência numérica onde os termos dessa sequência são números reais. No entanto, a posição de cada um daqueles elementos é um número natural diferente de zero. Eu coloquei aqui, ó, um número natural diferente de zero. E isso significa que ele vai ser um número ordinal. Isso é o mesmo que dizer que ele é um número ordinal. Lembrando que os números ordinais são 1, 2, 3, 4, 5. São números associados à ordem. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. Então, para a posição, eu não vou ter, por exemplo, uma posição 7,5. Não tem como, né? Um termo que ocupa a posição 7,5, ele está ali entre o sétimo e o oitavo, então não existe isso. Muito importante, a gente não pode confundir jamais o elemento de uma sequência com a posição desse elemento, desse termo na minha sequência, ok? Se eu tivesse ali uma sequência qualquer, suponha até que seja uma sequência não numérica. Eu tenho uma fila de pessoas para poder entrar em algum lugar e eu tenho aqui a Ana, o Bruno e a Carla, né? A Ana, ela ocupa a primeira posição, no entanto, ela não é o número 1, tá? Aqui, ó, a posição é o 1. E o termo que ocupa a primeira posição é o A, é a Ana. De mesmo modo, ó, o Bruno, ele ocupa a posição número 2. E o elemento que ocupa essa posição é o Bruno. A posição da Carla é a posição 3. E o elemento que ocupa a terceira posição é a Carla, tá? Observe que nesse exemplo que eu coloquei, a posição é um número.
1, 2, 3, 4, 5 e o elemento que ocupa aquela posição é uma pessoa. Tenha muito na sua mente aí uma clareza em relação a duas grandezas, né? Esses dois valores ali que não são os mesmos, tá? Então você precisa ter na sua mente muito claro a diferença entre a posição e o termo que ocupa aquela posição, ok? Nós vamos falar agora sobre o termo geral de uma sequência. O termo geral, ou a fórmula do termo geral de uma sequência, ela é uma lei matemática, uma expressão que permite com que você calcule qualquer elemento da sua sequência em função da posição que ele ocupa. Então, por exemplo, foi-me dado ali a fórmula do termo geral de uma sequência. E aí eu quero calcular o centésimo termo. Então, observe que a posição é 100. Basta eu substituir essa posição nessa fórmula e eu consigo determinar que elemento que é esse. Lembrando a vocês que uma sequência ela pode ou não ter uma fórmula de termo geral. Tá? Existem sequências que não possuem fórmulas de termo geral e não deixam de ser sequências. Mas as que possuem, nós podemos fazer isso. Nós podemos determinar qualquer termo dentro da nossa sequência em função da posição que aquele termo ocupa, ok? Então, vamos aos nossos exemplos. Dada uma sequência cuja fórmula do termo geral é dada por essa relação que aparece aqui. A n é igual a 2 vezes n menos 1 sobre 2. O que eu quero que você entenda sobre essa fórmula que está escrita ali para você? Para que você descubra um termo qualquer da sua sequência, lembrando que a n é um termo que ocupa uma posição n e n é uma posição qualquer, tá? Poderia ser o centésimo, o oitavo, o primeiro, enfim. Para que você descubra qual é esse elemento na sequência, basta você fazer o dobro da posição, olha aqui para você ver, ó, esse n, lembrando que é sempre a posição. Você pega o dobro da posição, subtrai 1 e a resposta disso você vai dividir por 2. Então, a gente tem aqui que o cálculo de um elemento da sequência, ele funciona em função da posição desse elemento. Se aqui eu tiver que descobrir, por exemplo, o quinto termo, eu coloco um 5 aqui. Se eu tiver que descobrir o centésimo termo, eu coloco um 100 aqui. Então, onde está indicado aqui pela letra N, eu vou inserir a posição do termo que eu quero descobrir. Na letra A, é pedido que você escreva os 5 primeiros termos dessa sequência, ou seja, são os termos que possuem as posições 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei até de uma cor diferente para que você não confunda. Ó, as posições são essas. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Tá? Posição sempre é representado pela letra N e sempre vai ser um número ordinal. Os elementos aqui são os que eu vou calcular. Com a posição 1, eu calculo o primeiro elemento. Com a posição 2, eu calculo o segundo elemento. Com a posição 3, eu calculo o terceiro elemento e assim por diante. Então, vamos substituir. Lembrando aqui da nossa fórmula do termo geral, é o dobro da posição menos 1 sobre 2. Então, ó, posição 1, vou pegar o dobro de 1, menos 1 sobre 2. A posição está aparecendo aqui, ó, primeira posição, é o primeiro cálculo que eu estou fazendo. 2 vezes 1 é igual a 2. E aqui fica 2 menos 1 sobre 2. 2 menos 1 é igual a 1. Então, o meu primeiro termo aqui da sequência é igual a meio. Vamos agora fazer o mesmo para o restante dos elementos que eu quero descobrir. Então, ó, posição 2 vai ser o dobro da posição,
que é 2, menos 1, dividido por 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 menos 1 sobre 2. E 4 menos 1 vai ficar igual a 3. Então, eu fico com 3 sobre 2. Descobrindo agora o terceiro termo, eu pego o dobro da posição menos 1 dividido por 2. Ora, o dobro de 3 é igual a 6. Fico com 6 menos 1 sobre 2. E 6 menos 1 é igual a 5. Então, a minha resposta fica 5 sobre 2. Próximo termo aqui, quarto termo. Eu pego o dobro da posição, a posição é 4, menos 1 sobre 2. Ora, 2 vezes 4 é igual a 8, então fico com 8 menos 1 sobre 2. E 8 menos 1 é igual a 7, então 7 sobre 2. E por fim, o último termo que ele pediu para você descobrir aqui é o quinto. Então, 2 vezes a posição, que é 5, menos 1 sobre 2. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 1 sobre 2. E 10 menos 1 é igual a 9. Aqui eu tenho, então, 9 sobre 2. Perceba que aqui as posições são números naturais diferentes de zero, são números ordinais, estou frisando isso com vocês, enquanto os termos são valores quaisquer, né? São valores aqui ó, até racionais, meio, 3 sobre 2, 5 sobre 2, 7 sobre 2, 9 sobre 2. É isso que eu quero que vocês consigam diferenciar. Posição de um elemento e o elemento não são a mesma coisa, tá? Muito cuidado com isso. Na letra B, ele quer que você descubra qual é o centésimo termo. Obviamente, se é o centésimo termo, é o termo que ocupa a posição 100. Então, basta a gente utilizar aquela fórmula que foi dada, é o dobro da posição, agora a posição é 100, menos 1 sobre 2. 2 vezes 100 é igual a 200. Vamos ficar com 200 menos 1 sobre 2. E 200 menos 1 é igual a 199, tendo aqui como resposta final 199 sobre 2. É bom a gente também pensar que a fórmula do termo geral ela permite calcular qualquer termo da sequência sem ter que ficar escrevendo um por um. A gente não precisou escrever o primeiro, segundo, terceiro, até o 99º para depois descobrir o centésimo. A gente não precisou disso. Nós aplicamos diretamente a fórmula do termo geral para calcular o centésimo termo e isso me permitiu trazer uma resposta sem nenhum tipo de complicação. Ok? Bom, número 2, olha essa daqui. Escreva os 4 primeiros termos dessa sequência. É uma sequência que não precisa de cálculos muito grandes, tá? Basta que a gente entenda o que está sendo escrito aqui. Primeiro, nessa sequência, nessa fórmula de termo geral, ele já te dá o primeiro termo. Ele te diz aqui ó, que o A1, ou seja, o primeiro termo da sequência, vale menos 3. Então, o primeiro termo aqui eu já sei que é menos 3. Tudo bem? Agora, como que eu vou poder saber os próximos termos? Vamos lembrar daquela questão do sucessor e do antecessor? Veja bem, quando eu escrevo um elemento, aqui ó, A é um elemento, é um termo, com posição n mais 1, lembra que o n mais 1 ele indica o sucessor de um termo. E o que isso quer dizer? Que o sucessor de um termo com posição igual a n, ele é igual ao quíntuplo do termo a n. Então vamos entender, ó, vou explicar com muitos detalhes para você entender. Veja bem,
O que essa fórmula está querendo dizer é o seguinte: se você tem lá um determinado termo, uma n, né? Para que você obtenha o termo seguinte, ou seja, o sucessor, que é o an mais 1, basta você pegar o quíntuplo desse termo que está aqui, ou seja, do an. Ah, interessante. Então, cada vez que eu for descobrir o sucessor de um determinado termo da sequência, basta pegar o termo anterior e quintuplicar ele, multiplicar por 5. Isso quer dizer que, para eu descobrir o segundo termo, basta eu fazer 5 vezes o termo anterior, que é o A1. Aqui, ó, o terceiro termo, basta fazer 5 vezes o termo anterior, que é o A2. E para eu descobrir o quarto termo, basta fazer 5 vezes o termo anterior, que é o A3, tá? Então, é isso que está escrito na minha fórmula. Ó, o sucessor de um determinado termo é 5 vezes o termo antes dele. Vamos ver como é que vão dar os resultados aqui? Então, ó, isso aqui vai ser 5 vezes o primeiro termo, mas o primeiro termo vale menos 3. Então, fica 5 vezes menos 3, que é igual a menos 15. Daqui, eu tenho que fazer 5 vezes o segundo termo, tá? 5 vezes o segundo termo, mas o segundo termo vale menos 15. Então, eu fico com 5 vezes menos 15. Logo, eu obtenho menos 75. E aqui, eu tenho 5 vezes o terceiro termo. O terceiro termo vale menos 75. Isso aqui vai dar 5 vezes 5, 25, sobe 2, 375, tá? Observe o seguinte, que nessa sequência, a gente tem aqui uma dependência. Por exemplo, o quarto termo, ele depende do terceiro, tá? O terceiro termo depende do segundo, e o segundo vai depender aqui do primeiro. Então, cada termo depende do anterior. Quando isso acontece no contexto de sequências, a gente diz que essa sequência se trata de uma recorrência, tá? Uma recorrência é uma sequência onde cada termo é formado em função do termo anterior. Exemplo 3, o último exemplo que nós temos aqui, considerando que os números ímpares positivos podem ser determinados pela fórmula AN é igual a 2 vezes n mais n menos 1, com n pertencente ali ao conjunto dos números naturais não nulos, responda. Letra A. Qual é o centésimo número ímpar positivo? Muito fácil. Ó, letra A. Quero saber, então, o centésimo, a posição aqui, ó, 100. Logo, se eu uso a posição 100, é porque eu estou determinando ali o A100. E aí, basta substituir na minha fórmula do termo geral, que é essa. Então, vai ser o dobro da posição, que é 100, menos 1. 2 vezes 100 é 200, e 200 menos 1 é igual a 199. Obviamente, muitas pessoas iriam colocar, não, isso é muito claro, eu não precisava nem desse cálculo para poder descobrir que o centésimo número ímpar, ele vale 199. No entanto, o objetivo aqui é a gente validar os resultados da fórmula. A gente valida fazendo esses cálculos através da fórmula e identificando se a resposta ela está correta ou não, tá? De fato, o centésimo número ímpar positivo vale 199. Passando aqui para a letra B, ele te faz uma pergunta agora ao contrário. Ele não te dá a posição para você calcular o termo, e sim, ele te dá o termo e pergunta qual é a posição que esse elemento ocupa, tá?
Muito cuidado aqui na hora de você identificar o que você tem que calcular. Porque na letra A, ele pediu o valor. Então, isso aqui, ó, eu tive que calcular o termo, tá? E que termo que eu tive que calcular? O A100, o centésimo termo. Agora, ele pergunta uma outra coisa, ele pergunta a posição. Lembrando que a posição é indicado pela letra N minúscula. Então, veja bem, a minha fórmula do termo geral, ela é o nésimo termo da sequência é igual ao dobro da posição, que é n, menos 1. Mas ele está me perguntando qual é a posição do elemento que é esse? O 99, do termo 99. Então, nós vamos assumir que esse termo aqui ele seja igual a 99. Assim, se eu substituo aqui por 99, então, ó, igualo com 99, eu tenho agora uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau é 2n menos 1 igual a 99. Tá? E aí a gente resolve. Fico com 2n, o n aqui, ó, 1 positivo, negativo vai passar positivo, fico com 99 mais 1. 2n é igual a 100. O 2 que está multiplicando passa dividindo, fico com 100 sobre 2. Logo, o n é igual a 50. O que isso significa? Que, para a gente entender muito bem, quando o elemento tem posição igual a 50 nessa sequência, a gente então vai ter o 50º número ímpar positivo. E que número que é esse aqui é justamente o 99. Tudo bem? Então, bom, passando agora para a letra C, o exercício pede que a gente faça o cálculo do primeiro número ímpar positivo com o sétimo número ímpar positivo, do segundo com o sexto e do terceiro com o quinto. Eu vou fazer essa soma de uma forma diferente. Eu vou fazer ela assim. Ó. Vamos escrever aqui os 7 primeiros números ímpares positivos. E ali a gente sabe que o primeiro é 1, depois o segundo é 3, o terceiro é o 5, o 7 vai ser o quarto, o 9 vai ser o quinto, o 11 vai ser o sexto e o 13 vai ser o sétimo. E assim por diante, a gente tem o restante ali dos números ímpares, tá? Se eu for identificar cada elemento de acordo com a sua posição, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse é o A3, esse aqui é o A4, aqui é o A5, esse é o A6 e esse aqui é o elemento que ocupa a posição 7, a sétima posição. Ele pede para que a gente some dessa forma, ó, A1 mais A7. Então vamos somar, ó. Se eu somo o A1 mais o A7, ou seja, o primeiro mais o sétimo, então vamos somar esses dois valores aqui, ó. O primeiro mais o sétimo, tá? O primeiro vale 1 e o sétimo vale 13. 1 mais 13 é igual a 14. Depois, ele pede para que você some o segundo mais o sexto. Então, eu vou pegar aqui o segundo termo, que é o A2, e somar com o sexto termo, que é o A6. Fazendo essa soma, ó, se eu pego aqui
o 3 e somo com o 11, eu vou obter também 14, tá? E por fim ele pede lá que você some o terceiro número ímpar positivo com o quinto número ímpar positivo. Se eu faço essa soma, observe aqui que eu estou somando 5 mais o 9, que vai dar também igual a 14. Ok? Nesse tipo de sequência, a gente tem uma propriedade que é a propriedade da soma dos termos que são equidistantes. Se eu pego aqui termos que estão em uma determinada extremidade e vou me aproximando, existem sequências onde essas somas elas permanecem constantes, que é o caso dessa sequência aqui. Eu somei lá os termos da ponta, deu 14. Depois eu fui fazendo assim, dando 14. E assim, 14. E assim por diante, ok? Se eu tivesse então que somar aqui o A4, o A4 iria somar com ele mesmo. Então A4 mais A4 vai ser 7 mais 7, que também dá 14, como deu nesses daqui. Então, até a próxima.